Olá, este é o Redação 10, legal você com a gente aqui. Bom, chegou a hora de a gente propor, nesta semana, para você então, 2 temas. Como você sabe, um com a feição do Enem. Um sendo aquele tema que vai discutir uma questão da nossa realidade e vai pedir que você pense alguma proposta de intervenção, leve em consideração aquilo que nos cerca e traga, respeitando os direitos humanos, alguma forma de combater, de enfrentar, de dialogar com este problema, enfim. E depois, num segundo momento, a gente vai fazer uma proposta do tipo debate. Eu vou mostrar para você uma proposta do tipo debate para os vestibulares que trabalham de uma maneira geral com dissertação. O primeiro tema é um tema, na verdade, delicado, que nunca caiu no Enem, nunca apareceu no Enem, já apareceu em alguns vestibulares, você vai ver, tá? E é um tema que todos nós, como estudantes e como professores, conhecemos. Conhecemos muito da nossa vida escolar, principalmente da nossa vida escolar, tá? O tema do Enem, como você está vendo aí, tá? É um tema que envolve a questão do bullying nas escolas, do bullying como fenômeno que sempre existiu, é verdade, não com esse nome, mas que recentemente tornou-se um problema muito sério e que precisa ser discutido, seja no interior da escola pública, do interior da escola privada, seja principalmente no interior das famílias e no interior da sociedade como um todo. Esse é um problema que envolve crianças, envolve adolescentes e que cada vez mais acaba se ramificando, se expandindo. Por exemplo, nós sabemos que existe o cyberbullying, uma modalidade desse tipo de ação, de atitude. Você sabe que existem até games, jogos de videogames baseados em bullying. Bom, filmes que tratam disso, o seu repertório naturalmente conhece. A questão este é um problema que nós devemos abordar, devemos combater, devemos discutir. Não é possível baixar a cabeça, fechar os olhos, baixar os olhos diante de um problema como o bullying. Então você vai ser chamado a tentar imaginar o que poderia ser feito para que a gente pudesse, como eu falei aqui, enfrentar essa discussão, enfrentar esse problema no seio da nossa sociedade, mais especificamente na realidade escolar. Tá? Você deve conhecer exemplos que não serão trazidos de forma pessoal, evidentemente, mas você deve conhecer exemplos, inclusive, de conhecimento generalizado, público, de pessoas que agiram ou porque eram vítimas de bullying, agiram de forma desmedida, de forma descabida, ou porque eram vítimas de bullying, ou porque eram praticantes, eram os agressores. Os textos que estão aí na proposta vão te orientar, lembrando sempre que não é para ficar copiando a coletânea. A coletânea vem te orientar, a coletânea vem te ajudar, te dando subsídio para a discussão. O importante é que você consiga reunir aquilo que está na coletânea com aquilo que é do seu repertório, das suas referências, e mais importante ainda, que você tenha o que dizer sobre o tema. Lembrando uma aula que a gente viu agora há pouco, num outro vídeo. Toda dissertação, todo projeto de texto dissertativo pede o quê? O que eu quero dizer com o meu texto? Por que eu penso assim? Quando você se pauta por essas perguntas, o vislumbramento de uma posição, de um ponto de vista, ele começa a ficar muito mais claro, muito mais palpável para a gente. O que eu quero dizer sobre esse tema envolvendo bullying? Por que eu quero dizer isso? E principalmente, porque valem 200 pontos, não é verdade? Qual é a minha proposta de intervenção para esse problema tão terrível, que assola a sociedade brasileira, assola o mundo de um modo geral, assola as escolas? Beleza? Este seria o primeiro tema. Então você prepara esse texto, nos envia, daqui a pouco, daqui a alguns dias, estamos retornando para você, e vou dizer para você assim, no próximo encontro eu vou corrigir uma redação feita por vocês, por alguns dos alunos que nos enviam as redações, e uma redação muito bem avaliada do Enem, por uma aluna que é nossa aluna aqui e que fez a prova no ano passado. Então nós vamos corrigir juntos aqui e vamos mostrar o percurso de 2 redações bem avaliadas. Uma dessas propostas, que nós estamos fazendo agora, e uma do Enem 2014, que você se lembra, tratou de publicidade infantil. Tá beleza? Bom, o segundo tema é um tema de dissertação típica, tradicional, Não pede que você traga uma proposição aos moldes do Enem, e é uma proposta mais pontual, mais específica. É uma dissertação que poderia aparecer muito em função
do que está acontecendo agora, de uma discussão que inclusive tem cara do Enem, mas a proposta dissertativa que a gente está aqui trazendo não exige que você tenha um texto com feição Enem. Tá? Você vai fazer uma dissertação que de um modo geral trata e vai ser extraída do tema mobilidade urbana. Esse segundo tema também é um tema que você conhece, que envolve um assunto do seu conhecimento e que, se bobear, muitos de vocês, inclusive, são parte interessada nessa discussão. E, portanto, podem falar com mais propriedade daquilo que você vai ver, está vendo aí ó, na folha, né, daquilo que você está vendo no tema, que é a questão das ciclovias nas grandes cidades. Você sabe, a ciclovia é um tema, e um tema vem de um assunto. O assunto dentro do qual a ciclovia se insere é a questão da mobilidade urbana. Essa é uma discussão fundamental nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, que estão estranguladas, sufocadas na questão da mobilidade e do trânsito. Né? Carros, carros, carros e mais carros, tudo estrangulado, tudo parado. E a gente precisa pensar meios alternativos, transporte público, transporte urbano, bicicletas, enfim, alternativas para tentar melhorar a questão da mobilidade urbana. A ciclovia é uma delas e, recentemente, o Brasil tem sido palco de discussão interna em algumas grandes cidades, justamente porque elas apareceram. Chegaram com muita força. Você deve se lembrar de prefeitos, políticos, de uma maneira simbólica, passeando, andando de bicicletas, né, nas chamadas faixas, ciclofaixas, né, num ato simbólico, como eu falei, para inaugurar aqueles espaços que são exigidos pela cidade no momento em que vivemos. Então, em cidades como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e outras como Porto Alegre, a questão da ciclovia passou a ser muito debatida, com prós e contras. É engraçado a gente observar que quando se fala em ciclovia, por exemplo, em Paris, muitas pessoas elogiam, muitas pessoas falam, olha que belo exemplo, né? As pessoas têm uma consciência sobre o problema da mobilidade urbana. Mas quando a gente pensa numa questão de ciclovia envolvendo o Brasil, a polêmica surge de uma forma inusitada. Então a gente vai chamar você para essa discussão. Tá? O que você acha da implantação das ciclovias nas grandes cidades brasileiras? É verdade que a nossa realidade, enquanto cidade, enquanto planejamento urbano, enquanto mobilidade urbana, é completamente diferente, por exemplo, das ciclovias que existem na Europa, das ciclovias que existem no Japão, né? Países que primam por outra matriz de mobilidade. O fato é que a discussão pede que a gente também comece a pensar nesse problema. Em alguns lugares o problema começa a ser pensado. Agora, você vai ler nos textos e você vai perceber, né, esse é um problema sério mesmo, que envolve também educação. Porque ciclistas, motoristas e pedestres no Brasil parecem não se entender muito bem. E os textos vão mostrar para vocês que já há consequências, né, dessa tensão no trânsito. Então vou te convidar a ler esses textos, a pensar alguma coisa sobre o tema. E aí é uma proposta muito mais pontual, como eu falei, né? O que você acha da implantação da necessidade das ciclovias nas grandes metrópoles, né? Como é que a gente recebe essa questão? Que você faça o seu texto e, de novo, sempre aquela orientação. Os textos de apoio, por eles você precisa passar, você deve passar, mas não é cópia. Tá? A gente não quer receber aqui uma colagem do que a gente pensou como texto de referência. Se for para você pegar o texto de referência, pegar os exemplos que estão aí e colocar na sua redação, a proposta deixa de ser uma proposta dissertativa. Então procure unir o seu repertório, as suas referências, aquelas ideias que estão na coletânea. Sente, pense um pouquinho, se quiser, porque você pode fazer isso, tá? Pesquise um pouco mais. Ah, mas aí na hora da prova eu não vou conseguir pesquisar. Não, mas a ideia é justamente esta. Você pesquisa agora, porque tem tempo de fazer isso agora, vai ler alguma coisinha sobre, porque se eventualmente aparecer na hora da prova um tema parecido, você já tem essa referência. Então o momento de pesquisar é agora, quando a gente está treinando a redação. Então leiam a proposta, dê uma pesquisada, pense um pouco sobre a questão e rabisque o seu texto. Assim que se fizer, tira uma foto, escaneia, manda pra gente, daqui uma semana a gente está conversando. Tá beleza? Valeu, tchau!